Muito bem, estamos de volta com o nosso Tá na Rede. O intervalo é sempre interessante aqui, tem cada papo tremendo. A filha de Tininho nasceu no dia do aniversário do clube. Esperou, de centenário. Do centenário. E reza a lenda de que ela nasceu de 12 meses. Esperando, né? Saiu andando. Era para novembro, nasceu em fevereiro, mas tudo calculado, entendeu? A medicina explica, pode ter certeza. O que a medicina vai ter que explicar também é como você tem que decidir entre o verde e o colorido ou aqueles pratos mais saborosos. Eu tenho uma preocupação tremenda, roda a VT aí do posto federal, porque eu tenho uma preocupação tremenda, Tininho. Depois de muito tempo, os especialistas descobriram que o ovo faz bem à saúde. Eu jogava a gema fora. Durante toda a minha vida eu não podia comer ovo, que eu tanto adoro. Minha preocupação é que surja um especialista daqui a uns 10 anos e diga: olha, era mentira, aquela gordurinha da picanha, ela faz um bem espetacular pro coração. Já imaginou a situação? Porque você deixar de comer essa dobradinha, essa feijoada, arrumadinho, rabada, diz outro prato aí, tranquilinho. Minha mãe bota no diminutivo, uma feijoadazinha, né, uma dobradinhazinha. Que é pra Chambaril, ficar... o chambaril. Um chambarilzinho. Eu estou falando do restaurante Seu Chico, que fica no posto federal da Muribeca, e a dúvida é cruel. Eu vou lá abastecer e como, ou eu vou lá comer e abasteço? Essa dúvida norteia, permeia em todo o cérebro de quem lá frequenta. Mas vá, porque vale a pena. Posto Federal da Muribeca, à sua disposição para você que transita ali, que trafega perto de Prazeres. E ele está lá à sua disposição. Tininho iniciava o ano falando 2016. Pois não, João? Não, tinha, só lembrando, Tinho, que o Léo é daquela época que corria, quando jogava no Júnior do Esporte, com um saco plástico na barriga. Putz, bicho. Né? Para você ver como a medicina evoluiu. Botava um saco para queimar mais. Subir escada, né? Você subia escada. Arquibancada. Não, Léo, Degrau, né? de todos, acho que o mais absurdo. Você imagina você subir escada, o nível de artrose, capacidade e lesão de joelho, você subindo e descendo na arquibancada. E quando eu tinha 33 anos, o Júnior virou para mim e disse: você percebeu que você está parando de jogar futebol? Eu falei: que você é louco, pô? Tinha Paulo Gaspar, que era meu ídolo no Pipinão, que jogava com 70 anos de idade, né? Aí eu dizia: eu vou até 70 jogando futebol, agora não tem perigo de eu parar de jogar. Mas foi passando o tempo, quando eu percebi, eu tinha 4, 5 peladas por semana, de repente tava jogando um ano só. E por quê? Porque quando eu jogava, eu inchava o joelho. E aí quando você vai lá para trás, você lembra, as arquibancadas da Ilha do Retiro, eu joguei 2 anos no Júnior Esporte, elas são totalmente irregulares. Aquele acidente que aconteceu lá, da polícia, um dos motivos foi esse. Porque você vem de cima para baixo... Tem quase escalar um degrau. O degrau é muito grande, você pula e cai por cima do outro. E a gente subia aquilo ali, esse era um ponto. Segundo, o Júnior lembrou, eu não lembrava nem desse plástico não, mas é verdade. Você botava um plástico dentro. Eu tinha 71 quilos, não precisava perder nada não, tá? E correr com plástico. Era Rosenbrick. E você botava um plástico por dentro e ia correr. Não podia beber água. Você está desidratado, meio-dia, correndo, não tinha espaço para treinar de 3 a 3 da tarde, era profissional. O Júnior era meio-dia. Você não podia beber água. Eu vou confessar um crime. Almir Trombada, Gilson Boneca, eram os massagistas do esporte, meus amigos. E aí a gente chegava e dizia: eu não sei a moeda da época. Eu te dou um cruzeiro, um real novo, um cruzeiro novo, sei lá o quê. Bota a água aquela água da bolsinha de gelo, bota ela do mangue não, bota ela como é que chama? Que se bebe? Potável. Bota água potável, ele falou: deixa comigo. Não dava outra. Quando ia botar o gelo, você pegava. Carlos José, gerente. Carlos José, gerente do Salgueiro. Quando ele estava primeiro, ele tem 8 cicatrizes dele, 4 Carlos José, Carvalho, Cupira. Cupira, tem umas 37 cicatrizes na perna. Quando eu levava uma dessas aí lá vinha o massagista. Quando ele via, aí pai ficava ali, coisa e tal, quando a bola rolava de volta, desesperado com sede. Quer dizer, era um absurdo a preparação daquela época. Absurdo. Evoluiu muito. Espero que os médicos um dia digam que essa gordurinha ela faz bem à saúde. Espero estar aqui ainda para ver. Tininho, você falava 2016. Isso. O início de 2016, o Santa Cruz na primeira divisão. Isso. Então conquistamos acesso aí em 2015. Em 2016 começou com um ano de muita promessa. Se você já teve muita receita de 2016, dos 25 milhões comprometidos pela subida. Não foi uma antecipação, mas existia um gasto, um comprometimento disso para poder manter a casa em ordem. Então, assim, existia uma valorização natural de alguns atletas. Mas eu digo o seguinte, aí não foi o grande problema. Assim, não foi o problema crucial, digamos assim. Porque não era uma folha de outro mundo, a de 2015. Você tinha bons jogadores, você tinha uma exceção ali que foi um marco em 2015, que foi a chegada de Grafite, talvez fosse que até conseguiu também. E que valeu a pena, foi um investimento que assim, existiu o retorno, tanto o retorno esportivo, retorno de marketing, retorno do crescimento da marca Santa Cruz perante até o futebol mundial. E dentro de campo.
Não foi um retorno só de marketing, uma jogada de marketing. Foi uma jogada dentro do campo também, pela liderança que ele exerce. Ele já estreia fazendo o gol da vitória contra o Botafogo. Gol da vitória, assim, a bagagem, o adversário já olhava de outra forma pro Santa. Aquele jogo que fizemos lá no Engenhão contra o Botafogo, né? E Grafite jogando pra caramba, jogando o fino da bola. Então, assim, isso foi uma jogada que também nos ajudou a chegar com força, entendeu, Léo? Então, assim, Só lembrando, naquela oportunidade a gente começa um projeto aqui com a ESPN, já começou desde meados do ano anterior, e os caras da ESPN enchiam o saco da gente, porque o Santa em 4 rodadas era líder do campeonato. Era líder. Então, 3 vitórias, começa com vitória imagina, aqui. 2 vitórias e 2 empates. Exatamente, começamos na quarta rodada era líder. Então o Santa Cruz começou, mas para fazer a remessa ao começo do ano. Renovamos grande parte do elenco, e vocês vão lembrar assim, mas esse time não vai. E a gente com muita calma. E eu me lembro que eu até viajei no começo do ano e tinha deixado todos os atletas renovados, só com exceção de Bruno Moraes. Isso foi renovado dia 9 de janeiro, foi quando a gente bateu o martelo. Porque o empresário dele pediu muito, não sei o que mais. O general, né? General. Eu lembro que no jogo com Vitória foi de manhã no Arruda, foi no domingo de manhã. No domingo de manhã, foi. E eu estava ao lado de vocês lá, de Fernanda, e o Bruno Moraes estava do lado, ele não jogou aquela partida. Isso, mas isso foi no início já do brasileiro, mas assim, essa coisa foi no começo do Pernambucano. Então a gente renovou os atletas em 2015, né, para dizer a grande base, com valor baixo. Então, assim, se você for comparar com folha de qualquer time de Série A desse ano, a nossa era mais baixa. Que vale talvez até abaixo de uma Chapecoense, de um. Então, assim. Mas houve erros do tipo fretar um avião para jogar uma Não, partida existiu, digamos assim, por fato de estar numa Série A, e talvez assim, uma certa empolgação. Assim, e o time foi passando, também conquistando. O time estava jogando uma Sul-Americana, o time veio jogar uma Sul-Americana porque conquistou a vaga na Copa do Nordeste, então no próprio 2016. Então, o fato de jogar uma competição internacional, com essa questão da Copa do Brasil, né, que é que eu posso dizer, o Santa Cruz foi um fato, onde o Santa Cruz fretou um avião para ir para o jogo em Vitória da Conquista. Mas foi um ganho de tempo, porque se os passasse de fase, ia ganhar uma cota que permitia até isso. Então, às vezes, é normal no Sul, mas não. Ficou muito paradoxal, porque assim, um clube que há pouco tempo atrás estava aqui, tinha pouco recurso para ir no jogo na Série D, né? Mas isso foi custado dentro de campo, esse crescimento. Mas a questão aí, sabe, seria mais o seguinte, numa condição de crescimento. Quando o Santa Cruz começou a ficar em evidência numa Série A, existia muita coisa, não é botando a culpa no passado, mas não é nem nenhum gestor, porque é difícil fazer futebol, é difícil fazer num sistema perverso. E se existe perversidade no futebol, a maior mora em Pernambuco. Aqui é a história do caranguejo. A maior mora em Pernambuco. Por isso e pela situação seguinte, porque a gente teve o maior rival abençoado por uma cota de Clube dos 13, e aí a gente sempre tinha que estar correndo atrás. A gente conseguiu, nos 5 primeiros anos aí de gestão nossa, de 6 primeiros anos, conseguimos 5 títulos. Então, assim, a gente conseguiu ser competitivo sem fazer loucura. Pegar o time de 2011 até 2016 sem fazer loucura, então o time chega com o pé no chão. E talvez o único que a gente tivesse melhor preparado para ganhar, foi ano do Centenário, 2014, a gente perdeu. Ganhamos a primeira semifinal de 3-0, perdemos a segunda, levamos um gol aos 44, fomos pro pênalti e perdemos. Então, mas assim, não tinha o saldo de gol. Né? Então, Léo, assim, aí só essa questão, como é que entra nessa questão financeira? O Santa, e aí, porque a gente vinha acostumando de título, a gestão inteira, aí, desde a chegada do presidente Alírio, só vitórias. E aí alguns compromissos foram firmados para poder, assim, em muito pouco tempo, pagar o passado de 100 anos. Então tinha débito que estava morto, tinha acordos que ficaram... Aí começou a sufocar. Porque a economia naquele momento já começava a dar sinais de fraqueza. Porque você, quando o vento está soprando a favor, é bom, você sabe, e vocês também. O patrocínio aparece, o cara para ligar a marca aparece, mas quando começa a reduzir, então o público diminui no estádio. Você imagina que a gente foi campeão, em nenhum momento passa. E longe de culpar o torcedor, vamos dizer assim, eu estou nem falando disso, mas falando assim, mas o que a gente esperava? O Brasil inteiro esperava na Série A, é média de 40 mil. Eu lembro que o primeiro jogo foi uma decepção, Santa Cruz e Vitória, 11 da manhã no domingo, se esperava 40 mil, acho que deu 16 mil pessoas, assim. E por aí foi. E o sistema, vamos conseguir um número X de sócios que permite. Não conseguiu. Também muito pela dificuldade do clube de poder fazer essa captação. Tudo bem, mas até porque a gente tem que falar sobre o presente. Claro. Mas eu queria só que você focasse, você estava dizendo que o Santa é um dos raros clubes no Brasil, e é verdade que tem 3 poderes. Um deles é a comissão patrimonial. E você estava tentando justificar o porquê de, mesmo com esse estrangulamento de verba, desses 25 milhões estarem comprometidos muita coisa, por que o Santa não... Exato, porque é que eu digo, porque é o seguinte, quando começou e era inclusive uma obra que vinha sendo tocada pela comissão patrimonial e tinha algumas fontes de receita diretas ligadas para isso,
Mas é claro, quando você está na euforia do campeonato em si, você imagina daqui a pouco, ó, eu preciso de investir um pouco mais, porque se eu investir um pouco mais aqui, eu tenho a possibilidade maior de ficar, se eu ficar, eu garanto a receita do ano que vem, então começa numa espiral. Então, achar que uma cota só de Série A, né, para disputar com os times que a gente estava disputando, né, o sistema é perverso. Então, assim, aí não conseguiu. Então, claro que poderia bloquear, como o próprio foi feito na gestão do presidente Luiz Neto, que quando vendeu o Gilberto, disse, não, uma parte aqui a gente vai pegar e comprou o terreno. Então, acho que, inclusive, amadurecer isso, assim, vem cá. E aí, talvez esse amadurecimento venha para permear que os dois estão extremamente saneados, assim, buscando o equilíbrio. Falta líquido, falta recurso, porque é muita dificuldade. Agora, assim, eu acho que essa convivência, essa possibilidade de viver sem receita, incessante e náutico, estão amadurecendo. É como o Vietcong, ele está lá, ele está na guerra, qual é a arma dele? É saber se defender, é conhecer cada buraco do chão. Então, assim, a gente tem feito ações até impopulares, que a gente não queria fazer, desligar profissionais, bons profissionais, com bons serviços prestados, mas é por uma situação de dificuldade, então assim, a gente não pode gastar mais do que arrecada. Já para trazer para esse ano, para fazer já esse avanço, se te surpreendeu a Série C esse ano, times tão fortes financeiramente como Cuiabá e Operário, deu a impressão de que vocês não se organizaram, vocês não sobem com toda a facilidade. Exato, não, mostra isso aí, agora sim, mostra que interferência direta, né, de investidores, né? São clubes que não têm o... Cuiabá pagou 2 milhões para subir. 2 milhões para subir, cara. Teve jogo que pagava 200 mil por bicho. Então, assim, então é fora da realidade. Então, assim, o que acontece? Não tem o número de funcionários que tem o Santa Cruz, não tem o patrimônio que tem o Santa Cruz, mas assim, tem alguém injetando. Então, assim, eu acho que se a gente fizer, né, o dever de casa, né, começando um ano com o mínimo de receita, acredito que são as cotas garantidas de Pernambucano. Que já vai ser a diferença para esse ano. Conseguir passar de fase Copa do Brasil, então vamos começar um trabalho, né? Já passando para esse ano. Vamos falar do ano que vem. Só faltou dinheiro para o Santa Cruz subir esse ano? Ou não? Ou teve mais coisa? Não, teve mais coisa. Assim, eu acho que não é só o dinheiro. Podia ser sem dinheiro subir, porque a gente ganhou o primeiro jogo, na verdade ficou lá. Se aquela primeira bola de Pipico, por exemplo, entra lá com 5 minutos de jogo, você faz uma futebol. Exato, aí falta o futebol, assim, aí claro que fica sempre assim, se tivesse um time mais forte, mas fica muito no campo do si, né? Então a gente... Deixa eu passar alguns números aqui para a gente ir para o intervalo. Temporada 2018, 40 jogos, 13 vitórias, 17 empates, 10 derrotas, são 46% de aproveitamento. Campeonato Pernambucano, quartas de final, eliminado pelo Sport. Copa do Nordeste, quartas de final, eliminado pela ABC. Copa do Brasil, primeira fase, eliminado pelo Fluminense de Feira. Série C, quartas de final, eliminado pelo Operário do Paraná, de Ponta Grossa. Os técnicos foram Júnior Rocha, PC Guzmão, Roberto Fernandes. Total arrecadado do Santa no Bordeiro, 1.678.545, muito pouco, né, gente? Muito pouco. No Pernambucano, 166.880, é só isso no Pernambucano. 166 Você mil. coloca os custos de jogo, né? Você colocar isso aí, abre o Quase dá Arruda. prejuízo. só para abrir o Arruda, então você imagina. Só Quanto custa para abrir o Arruda hoje? Léo, sem aliar a situação do anel superior e com o mínimo que hoje a legislação permite ou que nos obriga, que no caso CTTU, lanche para a polícia, recepção de imprensa, com o mínimo do receptivo aí vai dar algo em torno de 20 mil reais, 20, 25 mil reais, fora os custos variáveis. Estou falando de energia, estou falando de receber um clube adversário, estou falando, né, os custos indiretos. Né? 71.415 na Copa do Nordeste. Isso aqui de bilheteria, né? Bordeiro. Isso. Série C, 1.440.330. É muito devido ao jogo final contra o Operário. Despesas totais, 716.646. No Pernambucano, 64 mil de despesa. Copa do Nordeste, 76. Série C, 576. Receita líquida total, 965 mil. Pernambucano, 100 mil. Mais 5 mil da Copa do Nordeste negativos. E na Série C, 864 mil. Quer dizer, o Santa sempre apertado, né? Sempre estrangulado. Depois do comercial, eu queria que você voltasse já dizendo essa perspectiva. Por exemplo, o Náutico começou no ano passado, esse ano, né? Liso. E com menos de 3 meses o Náutico estava com 5 milhões no bolso. Quer dizer, por conquistas, né? Por Copa do Brasil, fase da Copa do Brasil, Copa do Nordeste, essas coisas, Copa do Nordeste. Que nem jogaria, né? Assim? Sim. Que o Náutico, a classificação com Itabaiana. O Náutico não jogaria a Copa do Nordeste. O Náutico jogou quando o Sport cravou o documento que não jogaria, né, pedindo o desfilamento da Liga. Aí o Salgueiro, que teria a vaga, o Salgueiro foi o vice-campeão pernambucano. Então na época entrou não teve direto do e o Náutico pegou. Entrou direto e o terceiro que era pelo ranking. Então o Salgueiro entrou direto e o Náutico foi disputar o pré-nordestão. Né? Você não precisa disputar nada não. Você vai direto na internet e você pede o seu kit da Pitu. É só você acessar lojaonline.pitu.com.br e você escolhe os seus produtos
E pede, faz o pedido e pronto. Não precisa disputar com ninguém, não. Ela chega direto na sua casa. Kit Caipirinha Pitu Gold e a vitoriosa, a cachaça extra prêmio da Pitu. Loja online.pitu.com.br, o seu boteco na internet. Nós vamos para o intervalo. Fazer um registro, né, já que você falou da Pitu. Sim. Vou dar um grande abraço para um tricolor. Carlos da Vaca. Carlos da Vaca e o nosso amigo Alexandre Ferrer. Um cara que nunca abandona, um cara que... Um grande exemplo de vida, um amigo, um conselheiro, um cara que... fiel ao Santa Cruz, amo o Santa Cruz de verdade, que sempre chegou junto, um cara que realmente eu tiro o chapéu. Nos bons momentos e nos ruins momentos ele sempre está presente. E está sempre presente, um cara propositivo, com ideias, com propostas, querendo sempre o bem do clube, então eu admiro muito. Com a gente ele não é tão fiel assim, não. Só são 10 anos de parceria aqui no Pois Tá Na é, Rede. pois é. 10 anos com a gente aqui no programa. Grande abraço, Alexandre Ferrer. Eu falei Carlos da Vaca porque você foi lá Carlos é dos amigos lá da Itaipava. Maravilhoso. E fala de Alexandre, a gente fala de Carlos, porque Carlos é um cara, primeira, também muito leal ao Alexandre, e um cara que está sempre também junto do Santa. Então, meu grande abraço aí ao Carlos da Vaca. Muitas histórias do Alexandre Ferrer, e foi presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz. Né? Essa é a grande verdade. Vamos para o intervalo. Na volta, o Pneu vai falar do futuro. Ele vai dizer: o Santa vai ganhar a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, campeão pernambucano, subir para a Série. Tudo isso ele vai confirmar daqui a pouquinho na volta do intervalo.